Ô meu bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar desse assunto que está aí na tela de vocês. Conhecendo o falso e o verdadeiro pela doutrina. Talvez algumas pessoas talvez não concordem, mas amado, vamos ver que nós cristãos, o mundo em que nós estamos vivendo hoje, e vemos as escrituras, né? É as escrituras que nós aconselhamos. Jesus aconselhou, os apóstolos nos dão esse conselho, estar repleto nas escrituras esse conselho, para nós se cuidar com os falsos mestres, os falsos profetas, que desde os tempos apostólicos já estavam se infiltrando na igreja do Senhor. Imagina aquele tempo onde tinha o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, enfim, Judas, tantos que zelavam pela sã doutrina, que zelavam, que estavam a ponto de entregar suas próprias vidas pela pureza da igreja. E eles estavam em luta contra os falsos que vinham deturpar a doutrina e ensinar coisas erradas. Nós vimos tantas passagens bíblicas que mostram isso. Agora imagine, amados, hoje se nós não cuidar dessa parte, se nós se deixar levar por a luta deste mundo, o envolvimento que não nos dá tempo para respirar, não nos dá tempo para nada. Se nós não parar um pouquinho para ouvir o conselho do Senhor Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais que precisamos, vos serão acrescentadas. Amados, a palavra do Senhor Jesus. Será que nós vamos duvidar do Senhor Jesus? Então nem cristãos não somos, nem salvos não somos. Então, aquele que crê, eu acredito que essa palavra toca fundo. É triste quando a gente vê os ensinamentos deturpados hoje, ensinando as pessoas a serem gananciosos, a serem avarentos, a correrem atrás de prosperidade, dessas coisas que se choca de frente com a palavra de Deus, não é verdade? Então vamos ver agora, mais uma vez, né? Vamos para este nosso estudo, vamos buscar nas escrituras, procurar através das escrituras, né? Que ali estão as doutrinas bíblicas, nós procurar através das doutrinas, nós então temos conhecimento assim do que chega até nós, se é de Deus ou se não é. Veja o que diz aqui, 1 João capítulo 4, versículos 1 ao 3. Que diz ali, né? Amados, não creiais a todo espírito. Começa por aqui o conselho, amados. Será que nós estamos fazendo isso? Será que os ensinamentos, as pregações que vêm como sendo de Deus para nós, e até às vezes exigências, será que são de Deus ou não são? Então, o que tem de fazer, correto, é fazer o que a palavra diz. Não crer a todo espírito, mas provar. Geralmente, na cristandade, corre aquele ditado, né, aquele adágio, que nós não temos o direito de julgar, só Deus é que pode julgar. Nós não podemos julgar, ai daquele que julgar. Que vai ser julgado com a mesma medida com que mede os outros. Tá certo, está escrito isso, mas vamos ver, julgar o que fala, julgar a pessoa, é julgar a salvação da pessoa. Então, quando nós julgamos uma pessoa lá pelos seus atos ilícitos, essa pessoa já condenava, essa pessoa está no inferno, isso aí não tem mais jeito, isso não tem mais salvação. Nós estamos julgando a pessoa. Isso não cabe a nós
Porque quem é o dono da pessoa não sou eu, não é você. O dono da pessoa é o Senhor Jesus, que comprou com seu próprio sangue. Ou, então, é um perdido lá, mas lembrar que tudo é de Deus. Deus criou tudo, Ele é o dono de tudo. Então nós não temos o direito de julgar servos alheios. Agora, amado, atos, palavras, essas coisas, mas a Bíblia, até nós tropeçamos, até pecamos de não julgar, de não trazer à tona aquilo que nós vemos e sabemos que é errado. Então, o que tem de fazer? Tem de julgar na igreja, né? Ou em qualquer lugar, nós temos que julgar aquilo que nós ouvimos. E provar se esse espírito, o que sai da boca para fora, né, das pessoas, se são de Deus. Por que devemos, é um dever de julgar, um dever de provar essas palavras inspiradas que saem da boca das pessoas? Muitas vezes dizendo, afirmando que é de Deus, que tem pessoas que afirmam até que foi lá no céu, teve uma entrevista com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou que era assim, assim, assado. Mas quando você vai conferir com as escrituras, é totalmente diferente. Então tem que provar. Por que nós devemos provar esses espíritos? A continuação do versículo, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no meio, eles se têm levantado no mundo. Agora imagine, no tempo do apóstolo Paulo, ele dá-se conselho que já tinha falsos profetas. E teve desde antes no Antigo Testamento, e o povo corria atrás, preferia os falsos profetas do que os verdadeiros. O mesmo ocorre hoje. O povo corre atrás de cura, libertação, riqueza, bem-estar, esse tipo de coisa, coisas materiais. E as coisas espirituais, as coisas bem salvas, o pessoal não quer nem ouvir. Como no antigo Israel preferia ouvir os falsos profetas que falavam coisas bonitas, hoje é a mesma coisa. O pessoal prefere aqueles que oferecem aquilo que é do gosto deles, que é saúde, bem-estar, riqueza, prosperidade, né? E aqueles que oferecem uma cruz para cada um tomar e carregar no seu dia a dia, mas carregar a cruz seguindo a Cristo, não querem. Mas quando oferece uma estrada larga, bastada, aí eles vão atrás daquilo. Entende? Então, se naqueles tempos já acontecia isso, muito mais hoje. Agora o que nós vemos aqui? Na sequência, o apóstolo nos ensina a modo de conhecer. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, como é que ele age? Todo Espírito que confessa, afirma que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste espiado e vi, e eis que já agora está no mundo. Nos tempos apostólicos, o espírito do anticristo já agia e tentava se infiltrar cada vez mais no seio da igreja. Agora, como é que nós entendemos isso aqui? Eu confesso que eu muitas vezes pensei, analisei, eu não chegava a entender. Porque se nós vemos pessoas que fazem tantas coisas contrárias às coisas de Deus, mas confessam que Jesus veio em carne. Então, como que nós vamos entender isso? Se percebe? Você vê esses falsos, eles não dizem que Jesus não veio em carne. Eles dizem que Jesus se tornou um ser humano para passar o que ele passou para a salvação. Então nós temos de entender um pequeno detalhe sobre confessar e não confessar. Confessar, aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, quer dizer, aquele que confessa a salvação,
Aquela pessoa que fala da salvação, fala do sacrifício de Cristo, que Jesus morreu, que Jesus veio em carne, que ele era carne humana igual a nossa, com a diferença que não tinha pecado. Que ele sofreu na cruz do Calvário, que ele sentiu dor, que ele passou por angústia, que ele passou tudo o de ruim que um ser humano podia passar. A pessoa que confessa isso, que crê desta maneira, então o Espírito vem de Deus. Mas aqui o que não confessa não é propriamente aquela pessoa que não acredita que Jesus veio. Ah, Jesus não existiu, é lenda. Esse não acredita, não confessa a verdade. Mas tem aqueles que simplesmente a pregação deles usa Jesus, mas como um curandeiro, como um libertador, como alguém assim, não usa demonstrar o Senhor Jesus como Salvador. Então, hoje em dia, aqueles que confessam Jesus Cristo em carne, que Jesus Cristo sofreu para pagar os nossos pecados, para nós conduzir para o seu reino, esse é de Deus, porque Jesus não veio aqui para julgar o mundo, mas veio para salvar o que se havia perdido. Então, os sinais, os prodígios, aquelas coisas que Jesus fez, foi para que principalmente os judeus, se eles não vissem sinais, eles não acreditavam. Então Jesus fez esses sinais de maravilha para provar que ele era o Filho de Deus. Mas não era esse o foco da vinda do Senhor Jesus aqui. O foco, o principal da vinda do Senhor Jesus era salvar o que seria perdido. É que a palavra diz. Então, as curas, aquela coisa secundária. O amor de Deus, né, a compaixão do Senhor Jesus pelas almas, e para ficar provado que o Senhor Jesus veio e foi enviado de Deus. Compreende? Então, amados, quando você vê essas ensinos e pregações onde ali está falando de uma coisa secundária para adquirir objetos ungidos, enfim, aquela enrolação que vai levando para outro lado as coisas. Cuidado, porque essas pessoas não estão confessando que Jesus veio em carne. Confessar que Jesus veio em carne significa falar para as pessoas que ele sofreu, que ele pagou um preço alto pela nossa salvação e que ele venceu a morte e que agora ele está à direita do Pai lá no céu e que vai voltar para buscar aqueles que creem nele. Este é o que confessa que Jesus veio em carne. Que Jesus sofreu ao nosso sofrimento. Agora, amado, quando as pessoas vêm dizer que Jesus veio trazer riqueza, que Jesus veio trazer fortuna, que Jesus veio trazer prosperidade, que Jesus veio trazer saúde, não tá falando nada, não está confessando para as pessoas a humanidade de Jesus. Está confessando o poder dele, aquelas coisas, mas não está. Veja que diz ali, não confessa a Jesus em carne. Não é que a pessoa nega, veja bem, essa pessoa não nega que Jesus em carne, mas deixa de confessar, deixa de pregar a verdade, a realidade, desvia para uma outra pregação, uma pregação que agrada as pessoas. E, amado, aquelas pessoas que não examinam as escrituras, que têm preguiça de ler Bíblia, são os primeiros que são envolvidos e são enrolados. É como uma aranha que vai tecendo a sua teia e o mosquito cai e vai sendo enrolado assim, até ficar seco ali, exterminado. Então, como é que nós isso aqui é conhecer pela doutrina que Jesus que confessa que Jesus veio em carne. O pregador, o ensinador confessa que Jesus veio em carne, fala da salvação. Mas se não fala da salvação, cuidado com ele. Agora, outra passagem aqui que nós mostra como é que o pregador foi enviado por Deus ou não foi.
Tem muitas pessoas, amados, que pregam, ensinam, mas não é enviado de Deus. Não é legítimo. João, capítulo 7, do versículo 16 ao 18, veja bem. Jesus respondeu a uma pergunta ali da multidão e disse: a minha doutrina não é minha. Entende? Preste bem das coisas que está falando. Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, o que Jesus estava falando? Ele está falando: eu não falo de mim mesmo, eu estou falando daquele que me enviou. E eu não estou falando o que penso, mas estou falando o que me foi mandado falar. E daí diz aqui, ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, né? Pai, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus está falando aqui como um pregador humano. Eu estou falando, vocês prestem atenção. Vocês prestem atenção no que eu falo. E pelas próprias palavras que eu falo, vocês vão poder descobrir se eu estou falando de Deus, se eu estou falando que Ele mandou, se eu sou enviado por Ele, ou se eu estou falando de mim, ou se estou falando, testificando de mim mesmo. E daí ele fala, ele mostra aqui, ó. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Já vamos falar sobre isso aqui. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele justiça. Portanto, o que busca a sua própria glória não é verdadeiro e não é enviado de Deus. Percebe, como a palavra nos orienta? Agora, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Aqui nós vemos, amado, coisas encobertas. Coisas encobertas que só o Espírito Santo, né, levanta o tapete para nós ver o que está embaixo. Como que a pessoa busca a sua própria glória? A maior parte você vê as pessoas falando de Jesus e exaltando Jesus. Mas você vê essas pessoas se apresentarem falando de Jesus. Falou de Jesus, amado. Todo mundo crê, todo mundo que é cristão crê, acredita. Ó, está falando de Jesus, que maravilha. Mas você vai ver, essa pessoa se apresenta lá, antes de se apresentar. Eu não gosto de tocar nesse assunto, mas é uma realidade. E aquela pessoa, às vezes, que trabalha lá no serviço, né, bem, serviço que se surge bastante, né? Mas depois tem um cuidado para ir pregar a palavra lá, que tem de pôr o melhor terno novo, tem de cuidar para tirar o cabelo ali, para se apresentar para a pessoa. E esse cuidado, amada, não é para se apresentar a Deus, é para se apresentar para as pessoas. É o cuidado de se parecer para as pessoas. Hoje não tem pessoas que vai pegar de terno cor-de-rosa lá, flor aqui, e sei lá. Eu não quero falar mal, cada um se veste como quer, eu não posso criticar isso. Mas em relação às coisas de Deus, ali a pessoa está se tentando se colocar na vitrine. E também quando há aquele cuidado de fazer a melhor banda, melhores cantores, trazer um melhor pregador, né? Isso aqui tudo, amados, é buscar a própria glória. Fala de Jesus, porque falar de Jesus é fácil das pessoas acreditar. Mas por trás, como se diz, apresenta Jesus e devagarinho vai tirando ele do lado e vai pondo o eu na. Este como um exemplo, por exemplo, é a aparência da maneira da pessoa se apresentar. E depois vem, né, aquele discurso que é para agradar uma plateia. Não dá muito esse discurso segundo a vontade de Deus. De repente, quando se descobre ali, é um discurso maravilhoso,
Mas quem sai exaltado dali é o pregador, é a banda, é o cantor ou a cantora, é alguém assim. No final das contas, aquele Jesus que foi apresentado no início ficou no esquecimento. No próximo domingo, vai ser aquele pregador, então eu vou. Vai estar apresentando aquela banda, então eu vou. Daí vem aquela apresentação para arrancar aplausos das pessoas. Isso é trazer a glória de Deus ou é buscar a própria glória? Falam de Jesus, falam de Deus, parece até que querem exaltar o nome de Deus, mas os atos é para chamar atenção para si. Para chamar atenção para si, não para chamar atenção para a cruz onde Jesus, ali Jesus foi crucificado, para chamar atenção para o que Jesus sofreu, o que Jesus passou, o amor de Deus para conosco. De repente, aquele movimento ali, tudo isso fica no esquecimento e vem aquela exaltação ao eu, ao ego, aquela exaltação a uma vida abastada, e etc. e tal, e por aí vai. Então, percebe? O que nós vimos aqui? Você viu que aqui Jesus falou que ele não veio buscar a glória dele, mas ele veio fazer tudo que o Pai viu. Aí Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus veio nessa terra exaltando o Pai. Veja que Jesus foi crucificado, foi boqueado, cuspido, foi espancado, arrancado as barbas dele. Olha, abusaram de Jesus da pior maneira. Ele não abriu a boca, suportou tudo. Agora veja o que Jesus fez quando estavam profanando o templo. Porque o templo de Jerusalém, Deus aceitou como sendo a sua casa, o lugar onde ele, então, ali ele se apresentava às pessoas, ali ele se manifestava. Aquele templo não era diferente de hoje, do tempo da graça, do tempo da igreja, que não tem mais templos. Jesus está no nosso coração, está na nossa vida, e não em quatro paredes. Naquela época, o templo era um lugar santificado. E aqueles vendedores, aqueles que estavam profanando o templo, fazendo comércio ali dentro. Veja, aquele Jesus que suportava a cruz, que desprezava as afrontas, que faziam para ele nem dava. Ele não respondia, suportou tudo. Mas quando mexia com aquele que o enviou, a reação de Jesus era diferente. Ele trançou um chicote, saiu em cima dos vendilhões e expulsou todo o templo. Então você veja a reação de Jesus. Para ele não se importava com o mal que faziam para ele. Mas ele não tolerava que afrontassem aquele que o enviou. Agora, amados, nós hoje insultam Jesus, insultam o Evangelho e nós se acomodamos. Nós continuamos lá, não, é que Deus vai aceitar eles. Então Jesus também diz, não, é com o Pai vai aceitar com eles depois. Jesus não, Jesus defendeu. Nós temos que defender o nosso Senhor Jesus, nós temos que defender o nosso Evangelho. Entende? E defender como? Não é brigando, não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra esses potestades que se infiltram no meio dos cristãos, enganando e deturpando todo o Evangelho simuladamente com uma aparência de santidade. Entende? Então essas coisas têm que ser desmascaradas, têm que ser trazidas a público, justamente para que essas pessoas decidam. Se são do Senhor Jesus, se são salvas, então façam a obra da salvação. E se não são, que o povo do Senhor não seja enganado. Percebe? Então isso depende daquilo que nós fazemos. Então está aí, já estava longe no vídeo, mas eu acredito que é de valia, mas foi de valia para mim, eu creio que é de valia para muitas outras pessoas
É essas coisas que nós estudamos, amado. Só que eu tenho poucas visualizações, poucas pessoas que me acompanham, porque como você vê, eu não poupo palavra daquilo que é das coisas de Deus. Eu não concordo. Eu não posso concordar, eu viver errado. Eu tenho assim, eu tenho de olhar para mim primeiro. E depois a gente vê essas coisas, eu não posso ser cúmplice de ficar quieto, de concordar, fazer de conta que não é de nada. Né? A gente tem que ver, tem de falar. E como está escrito no Apocalipse, toda ali a mensagem que Jesus deu àquelas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados, você não tem que ouvir, eu falo. Você tem que ver, você tem que ouvir o Espírito Santo que está na palavra de Deus. Se eu falo a palavra de Deus, correto, certo? Amado, o Espírito Santo está falando a vocês através de. Se não é de acordo, não é. Então não é a minha palavra que vai valer, que vai valer a palavra que está escrita. Se é falado por uma boca, o que está escrito, pode saber que é o Espírito Santo que está se manifestando. Caso contrário, não é. Tá certo? Então a doutrina é uma baliza que nós marca, né, o nosso trajeto para nós entender se aquilo que nós ouvimos vem de Deus, ou vem do homem, ou se vem de Satanás. Tá bom? Terminamos aqui. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante aí na tua vida, com a tua família, com todos vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Ore por mim e por a minha família, que eu também estou indo na paz do Senhor Jesus. Se for da graça do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, portanto, fiquem com Deus.